Olá, alunos do quinto ano, aqui é a professora Aline e hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre história, tá ok, pessoal? Abram a apostila de vocês lá na página 12 e vamos começar vendo as invasões estrangeiras, tá? Então, pessoal, as invasões estrangeiras, elas ocorreram no século XVI e no século XVII. Foi a época, gente, em que o Brasil sofreu saques, ataques e ocupações de países europeus que queriam saquear os recursos naturais que nós tínhamos. Lembra do pau-brasil? Então, e obter também o domínio de determinadas regiões. E os povos que mais participavam dessas invasões eram os ingleses, os franceses e os holandeses. Agora nós vamos ver um pouquinho das invasões francesas. Elas foram comandadas por Nicolas Villegagnon, onde, gente, os franceses fundaram a França Antártica, no Rio de Janeiro, isso lá em 1555. Foram expulsos em 1567 pelos portugueses, ajudados pelos índios, tá? Já em 1612, sob o comando de Daniel de La Touche, foi fundada a cidade de São Luís do Maranhão, que na época era chamada de França Equinocial, tá ok? Vamos a invasões holandesas. Bom, gente, nessa invasão, isso lá em 1599, os holandeses atacaram as cidades do Rio de Janeiro, Salvador e Bahia, mas foram expulsos pelos portugueses, que foram ajudados na época pelos espanhóis, tá? E em 1630 teve início o maior processo de invasão estrangeira no Brasil. E em 1654 começou uma forte reação para expulsar os holandeses lá do Nordeste. Foi quando, em 1645, teve início a insurreição pernambucana. A expulsão definitiva desses holandeses só se deu no ano de 1654. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre as invasões inglesas. Então, pessoal, ocorreram em 1591, sob o comando do corsário, que era a mesma coisa que dizer pirata, né? Inglês Thomas Cavendish, onde os ingleses invadiram e saquearam as cidades de São Vicente e Santos, gente, pelo período de quase 3 meses, tá ok? Agora nós vamos ver um pouquinho sobre os africanos no Brasil. Agora vocês abram a sua apostila, gente, lá na página 13, tá bom? Abram lá. Vamos ver aqui um pouco mais sobre os africanos no Brasil. Então, ocorreu no Brasil, gente, no século XVI. Isso foi quando os portugueses tentaram obrigar os índios a trabalharem nos engenhos de açúcar e não deu muito certo, né? Que a gente já sabe que isso não funcionou. E para substituir essa mão de obra, né, dos indígenas, foram trazidos para cá, para o Brasil, lá da África, né? Foram buscar lá os negros africanos para substituir essa mão de obra. E eles foram trabalhar lá nos engenhos do Nordeste como escravos. A Igreja e a Coroa não se opuseram a essa escravidão, porque o escravo, gente, era considerado não civilizado e inferior. Era como se fosse uma mercadoria. Então, nem a Igreja e nem a Coroa se preocuparam com o escravo, tá ok? Com os índios se preocupavam porque tinha uma lei que não podia se escravizar o índio. O índio era tido pela Igreja como bom selvagem. Então, não escravizaram o índio, mas escravizaram o negro africano, né? Vamos ver um pouquinho como os negros chegaram no Brasil, pessoal. Os negros africanos eram trazidos da África em navios negreiros que também eram chamados de tumbeiros, pois eram considerados túmulos flutuantes devido à grande mortandade de escravos, pelas péssimas condições de transporte e pelos maus tratos que culminavam com a morte de muitos escravos. Por isso eram chamados de túmulos flutuantes, né? Tumbeiros. Os escravos no Brasil, pessoal. Então, supõe-se que entre 1550 e 1850, cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil para trabalharem na produção do açúcar, né?
E os lugares onde mais receberam esses escravos, essa mão de obra escrava, foi lá na Bahia, em Pernambuco. O lugar de moradia dos escravos eram as senzalas, e eles, gente, eram responsáveis por todo o trabalho braçal do engenho. Todo esse ritmo de vida frenético, mas a má alimentação faziam com que a vida desse escravo adulto não passasse de mais de 10 anos. Eles acabavam vindo a falecer. Bom, pessoal, por hoje é só. Um forte abraço, se cuidem e até a próxima aula.